Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tá tudo bem com os irmãos? Vamos dar continuidade no estudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 23. Versículo 23. Hoje eu vou tentar focalizar mais no estudo, tentar aplicar um pouco menos para a gente poder ganhar tempo, tá? Versículo 23 diz assim... Vou ler o 22, que foi o da aula passada, e a gente vai entrar no 23. Vou ler até o 24, tá? E a gente vai tentar falar do 23 e do 24. Versículo 22, 1 Coríntios 12. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são os mais necessários, que é a aula passada. 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então vamos lá. As palavras-chave do versículo 23 eu já destaco, e os que nos parecem. Veja que Paulo está dando um destaque. Parecem ser menos dignos, mas não são. Só parecem. Por causa do nosso ego, por causa dos nossos status, eles parecem ser, que a gente às vezes olha pra gente e fala, eu tenho mais estudo, eu toco melhor, eu faço isso melhor, eu prego melhor do que o fulano, ele não tem muito estudo, eu leio melhor, eu tenho a interpretação melhor, eu toco melhor, eu controlo o som melhor. Aí a gente às vezes parece que nós sabemos mais, né? Parece. Aí entra esse ego na gente, né? Parece que nós somos melhores. Parece que eles são menos dignos, mas não são. Então já fica o destaque aqui. Eles não são menos dignos do que você, do que eu. Ninguém é menos digno no corpo de Cristo. Eu quero trazer uma raiz grega da palavra menos digno. A palavra menos digno aí, a primeira palavra. E os que parecem menos dignos. O que Paulo está querendo dizer com isso? A palavra menos dignos vem do grego átimos. Vem da palavra grega átimos, que quer dizer sem honra, os que parecem não ser honrados, né? Desonrados, né? Desprezíveis, de baixa autoestima. E autoestima aí está falando de pessoas que têm baixa autoestima por não se acharem capazes, né? Às vezes elas ficam se comparando com as outras pessoas e falando, poxa, mas o fulano prega muito melhor do que eu, o ciclano louva muito melhor do que eu. Aí parecem ser sem honra, sem autoestima. Paulo está falando desse tipo de pessoa. Essas pessoas que parecem ser sem honra, né? Aí ele está falando, a estes nós damos muito maior honra. E eu quero trazer também a raiz grega da palavra maior honra. Ela vem do grego timé, que significa, olha só, essa palavra maior honra. É maior avaliação pelo preço ao qual foi fixado. Ou seja, essas pessoas têm um preço fixado pela mídia, pela sociedade, e nós avaliamos ela com preço superior ao preço que elas foram fixadas. Ou seja, nós vamos dar um preço maior do que o preço dela em si. Ou seja, para a sociedade, para a mídia, para a fama, para o Facebook, para o Instagram, essas pessoas às vezes não vão valer nada, porque às vezes elas nem têm, né? Às vezes elas nem têm Instagram, às vezes elas nem têm Facebook, às vezes elas nem têm celular desses mais modernos porque não sabem mexer. Então eles têm um preço fixado. Paulo está falando, olha, eles têm um preço fixado. O que seria esse preço fixado? A sociedade coloca um valor, né? A sociedade coloca um valor em mim, em você. Elas colocam um valor em tudo que a gente faz.
Se a pessoa tem muito valor, é porque ela toca bem, ela canta bem, ela prega bem. Então o valor sobe e as pessoas querem te colocar na frente de tudo. Por quê? Por causa de um interesse. Mas Paulo está falando, mesmo essas pessoas que têm menos valor para a sociedade, nós as avaliamos com um preço maior do que o preço que a sociedade colocou. Ou seja, é um preço maior do que o preço fixado. Se a pessoa vale R$1, a gente vai pagar 1.000. Tô colocando entre aspas, tá, irmão? Ninguém vale R$1, ninguém vale R$1.000. Toda alma vale mais do que o mundo inteiro pesado em ouro. A palavra diz, olha, uma alma vale mais do que o mundo inteiro pesado em ouro. Não tem festa no céu quando eu vou lá e faço um solo na guitarra, quando eu toco um violão bem tocado, quando eu prego a palavra de Deus, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu busco muito, quando eu pulo, quando eu falo em línguas, quando eu tenho visões. Nada disso tem festa no céu. Agora, quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Então Paulo está falando, uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro pesado em ouro. Se a sociedade fixou o preço de uma pessoa como que ela não vale nada, a Bíblia está dizendo ela vale mais do que o mundo inteiro pesado em ouro. Então ela tem a palavra maior honra aí, ela tem muito mais honra, muito mais reverência do que a que nós damos, né? Ela merece mais do que a posição ou ofício recebido. Então aí vai para... Aqui a gente entra também um pouquinho de novo em autoridade espiritual, né? Existe uma autoridade espiritual. Se a gente for entrar num ambiente de família, o pai, ele está acima do comando. E ele comanda, ele domina sobre o filho. Se a gente for olhar no ramo de uma sociedade, a polícia, ela está acima de nós, cidadãos comuns. Por quê? Porque ela está ali para vigiar, né? O bombeiro. Se a gente for olhar para uma classe no exército, então vamos lá, vem o cabo, vem o sargento, vem o tenente, vem o capitão, depois do capitão vem o general, marechal e assim por diante. Um é submisso ao outro. Assim também no mundo espiritual. A gente tem toda a escada da igreja. E qual é essa escada da igreja? Tem o pastor, tem o presbítero, tem o diácono, tem o auxiliar de trabalho. E isso é uma autoridade espiritual. Por quê? Eu faço as coisas debaixo da autoridade do meu pastor. Hoje o meu pastor é o Johnny. Então, eu faço as coisas debaixo da autoridade e da permissão dele. E fazendo isso, eu estou debaixo também da vontade de Deus. Que Deus falou, obedeçam às autoridades espirituais. Mas Paulo está falando que mesmo uma pessoa que é diácono, ou que é um presbítero, ou que é um auxiliar de trabalho, ela não tem menos valor do que um pastor. Não. Nós somos submissos a ele. Nós devemos respeito, reverência a ele, mas Paulo fala que a nossa honra perante Deus é igual. Ou seja, o preço, aqui eu trago uma observação, do preço que Jesus pagou na cruz. Jesus pagou mais preço para quem é pastor ou para quem é um cantor famoso. Jesus não pagou um preço maior do que ele pagaria por mim e por você, né? Aí agora aqui a gente traz uma aplicação de que, olha só que interessante, nessa aplicação, nós não valíamos nada, mas Jesus pagou o que por a gente? Um alto preço. Olha o que Paulo está falando, que os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Tá entendendo? Nós éramos desonrados, sem honra, não valíamos nada, mas Jesus pagou um alto preço, preço de sangue, preço de cruz, um preço que nenhum de nós conseguiríamos pagar. Deus encarnou, né? Ele mandou Jesus Cristo encarnou em corpo humano e esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se de quem ele era e pagou um alto preço por mim e por você. Ou seja, nós não valíamos nada, mas ele pagou um alto preço. É isso que eu quero trazer a princípio nesse estudo. O nosso valor, irmãos, foi pago um alto preço. Então Deus não pagou um alto preço pelo pastor e um baixo preço pelo diácono, ou um alto preço por um apóstolo, por um reverendo
e um baixo preço por uma pessoa que não tem cargo eclesiástico nenhum na igreja. Não, o preço é igual, irmãos. Preço é igual. O preço de Cristo foi igual para todos nós. Então, Paulo traz menção disso, querendo dizer que o nosso valor, seja ele qual seja o nosso cargo eclesiástico, é igual. Não estou desmerecendo a autoridade espiritual instituída por Deus. Existem as autoridades espirituais, elas devem ser obedecidas, a cadeia deve ser obedecida, mas o nosso valor é igual, tá? Então as pessoas que, para a sociedade, para o mundo, elas têm menos valor porque às vezes não atendem aos critérios da Matrix ou aos critérios que a sociedade, a bolha social, ela engloba. Nós não aceitamos esse valor. Nós dizemos, não, essa pessoa tem o mesmo valor que nós temos. Essa pessoa, ela é valorizada porque Cristo pagou um alto preço por ela. E quando ela se converte, sendo ela de qualquer classe social, de qualquer emprego, seja ela da forma que for, quando ela se converte a Cristo, há festa no céu. Por quê? Porque o preço de sangue foi pago por ela também, e ela tem o mesmo valor que nós temos. Aí vem a parte B. A parte B não vai dar tempo de falar nessa aula, tá? Mas eu vou tentar fazer um vídeo menor, apenas para a parte B agora do versículo, e vou mandar logo em seguida depois desse, tá? Para não ficar muito grande.